Core Banking Banca é uma solução modular que se adapta às necessidades das instituições financeiras a operar em diferentes mercados. No setor financeiro em mudança contínua e cada vez mais digital, a plataforma Banca permite às instituições financeiras um maior envolvimento com o cliente, que é cada vez mais informado, conectado e exigente. A alta disponibilidade da solução assegura aos clientes, 24 horas por dia, todas as transações relacionadas com o Core e canais associados. Dotada de uma cobertura funcional alargada, destina-se a fazer a gestão integrada e completa do negócio bancário, permitindo uma gestão flexível dos vários produtos e serviços financeiros. Sendo uma solução 100% orientada ao processo de negócio. A solução adapta-se aos desafios de cada instituição. O banco pode escolher o modelo que pretende implementar. Package Implementation, Package Customization ou Full Customization. O Core Banking Banca é uma solução aberta que permite dar respostas aos vários desafios do negócio. Continuará a ser enriquecido com novas componentes tecnológicas baseadas nas mais recentes inovações da indústria. Estaremos sempre consigo para continuar a inovar num contexto digital, dinâmico e aberto. Asseco PST. O Core Banking Banca é uma solução modular que se adapta às necessidades das instituições financeiras a operar em diferentes mercados. No setor financeiro em mudança contínua e cada vez mais digital, a plataforma Banca permite às instituições financeiras um maior envolvimento com o cliente, que é cada vez mais informado, conectado e exigente. A alta disponibilidade da solução assegura aos clientes, 24 horas por dia, todas as transações relacionadas com o Core e canais associados. Dotada de uma cobertura funcional alargada, destina-se a fazer a gestão integrada e completa do negócio bancário, permitindo uma gestão flexível dos vários produtos e serviços financeiros. Sendo uma solução 100% orientada ao processo de negócio. A solução adapta-se aos desafios de cada instituição. O banco pode escolher o modelo que pretende implementar. Package Implementation, Package Customization ou Full Customization. O Core Banking Banca é uma solução aberta que permite dar respostas aos vários desafios do negócio. Continuará a ser enriquecido com novas componentes tecnológicas baseadas nas mais recentes inovações da indústria. Estaremos sempre consigo para continuar a inovar num contexto digital, dinâmico e aberto. Asseco PST. O Core Banking Banca é uma solução modular que se adapta às necessidades das instituições financeiras a operar em diferentes mercados. No setor financeiro em mudança contínua e cada vez mais digital, a plataforma Banca permite às instituições financeiras um maior envolvimento com o cliente, que é cada vez mais informado, conectado e exigente. A alta disponibilidade da solução assegura aos clientes, 24 horas por dia, todas as transações relacionadas com o Core e canais associados. Dotada de uma cobertura funcional alargada, destina-se a fazer a gestão integrada e completa do negócio bancário, permitindo uma gestão flexível dos vários produtos e serviços financeiros. Sendo uma solução 100% orientada ao processo de negócio. A solução adapta-se aos desafios de cada instituição. O banco pode escolher o modelo que pretende implementar.
Package Implementation, Package Customization ou Full Customization. O Core Banking Bank é uma solução aberta que permite dar respostas aos vários desafios do negócio. Continuará a ser enriquecido com novas componentes tecnológicas baseadas nas mais recentes inovações da indústria. Estaremos sempre consigo para continuar a inovar num contexto digital, dinâmico e aberto. Asseco PST. O Core Banking Banca é uma solução modular que se adapta às necessidades das instituições financeiras a operar em diferentes mercados. No setor financeiro em mudança contínua e cada vez mais digital, a plataforma Banca permite às instituições financeiras um maior envolvimento com o cliente, que é cada vez mais informado, conectado e exigente. A alta disponibilidade da solução assegura aos clientes, 24 horas por dia, todas as transações relacionadas com o Core e canais associados. Dotada de uma cobertura funcional alargada, destina-se a fazer a gestão integrada e completa do negócio bancário, permitindo uma gestão flexível dos vários produtos e serviços financeiros, sendo uma solução 100% orientada ao processo de negócio. A solução adapta-se aos desafios de cada instituição. O banco pode escolher o modelo que pretende implementar. Package Implementation, Package Customization ou Full Customization. O Core Banking Bank é uma solução aberta que permite dar respostas aos vários desafios do negócio. Continuará a ser enriquecido com novas componentes tecnológicas baseadas nas mais recentes inovações da indústria. Estaremos sempre consigo para continuar a inovar num contexto digital, dinâmico e aberto. Asseco PST. O Core Banking Banca é uma solução modular que se adapta às necessidades das instituições financeiras a operar em diferentes mercados. No setor financeiro em mudança contínua e cada vez mais digital, a plataforma Banca permite às instituições financeiras um maior envolvimento com o cliente, que é cada vez mais informado, conectado e exigente. A alta disponibilidade da solução assegura aos clientes, 24 horas por dia, todas as transações relacionadas com o Core e canais associados. Dotada de uma cobertura funcional alargada, destina-se a fazer a gestão integrada e completa do negócio bancário, permitindo uma gestão flexível dos vários produtos e serviços financeiros, sendo uma solução 100% orientada ao processo de negócio. A solução adapta-se aos desafios de cada instituição. O banco pode escolher o modelo que pretende implementar. Package Implementation, Package Customization ou Full Customization. O Core Banking Bank é uma solução aberta que permite dar respostas aos vários desafios do negócio. Continuará a ser enriquecido com novas componentes tecnológicas baseadas nas mais recentes inovações da indústria. Estaremos sempre consigo para continuar a inovar num contexto digital, dinâmico e aberto. Asseco PST. O Core Banking Banca é uma solução modular que se adapta às necessidades das instituições financeiras a operar em diferentes mercados. No setor financeiro em mudança contínua e cada vez mais digital, a plataforma Banca permite às instituições financeiras um maior envolvimento com o cliente, que é cada vez mais informado,
conectado e exigente. A alta disponibilidade da solução assegura aos clientes 24 horas por dia todas as transações relacionadas com o core e canais associados. Dotada de uma cobertura funcional alargada, destina-se a fazer a gestão integrada e completa do negócio bancário, permitindo uma gestão flexível dos vários produtos e serviços financeiros, sendo uma solução 100% orientada ao processo de negócio. A solução adapta-se aos desafios de cada instituição. O banco pode escolher o modelo que pretende implementar. Package Implementation, Package Customization ou Full Customization. O Core Banking Bank é uma solução aberta que permite dar respostas aos vários desafios do negócio. Continuará a ser enriquecido com novas componentes tecnológicas baseadas nas mais recentes inovações da indústria. Estaremos sempre consigo para continuar a inovar num contexto digital, dinâmico e aberto. ASECO PST. O Core Banking Banca é uma solução modular que se adapta às necessidades das instituições financeiras a operar em diferentes mercados. No setor financeiro em mudança contínua e cada vez mais digital, a plataforma Banca permite às instituições financeiras um maior envolvimento com o cliente, que é cada vez mais informado, conectado e exigente. A alta disponibilidade da solução assegura aos clientes 24 horas por dia todas as transações relacionadas com o core e canais associados. Dotada de uma cobertura funcional alargada, destina-se a fazer a gestão integrada e completa do negócio bancário, permitindo uma gestão flexível dos vários produtos e serviços financeiros, sendo uma solução 100% orientada ao processo de negócio. A solução adapta-se aos desafios de cada instituição. O banco pode escolher o modelo que pretende implementar. Package Implementation, Package Customization ou Full Customization. O Core Banking Bank é uma solução aberta que permite dar respostas aos vários desafios do negócio. Continuará a ser enriquecido com novas componentes tecnológicas baseadas nas mais recentes inovações da indústria. Estaremos sempre consigo para continuar a inovar num contexto digital, dinâmico e aberto. ASECO PST. Muito bom dia a todos e sejam desde já muito bem-vindos ao novo webinar da ASECO PST. O meu nome é Pedro Lopes e hoje serei o vosso moderador neste evento. Nos próximos 45 a 60 minutos vamos falar-vos de high performance na banca. Para tal, vamos contar com a presença dos meus colegas consultores da nossa área de Core Banking, a Ana Rita Barreiros, o Marco Louro e o Paulo Costa.
A interrupção ou a indisponibilidade de sistemas é uma das maiores dores de cabeça de uma organização. E pode ter normalmente, ou quando acontece, normalmente a responsabilidade cai sobre as áreas e equipas de TI, das áreas das DSIs, das instituições. As instituições precisam de tecnologia, com o intuito de manter a produtividade dos seus colaboradores e também o acesso dos seus clientes aos sistemas e aplicações. À data de hoje, o acesso online aos dados e aplicações é uma realidade em substituição do que era no passado alguns processos e algumas ações em offline. A SEC-PST tem vindo ao longo dos últimos anos a trabalhar no desenvolvimento e disponibilização de soluções que vão exatamente ao encontro destas necessidades. E é sobre a forma que encontramos e que temos partilhado convosco que vamos falar durante os próximos minutos. Apenas um par de notas antes de iniciarmos. Durante o evento estará disponível uma área de perguntas e respostas, onde poderão colocar todas as vossas questões e para a resposta às quais reservamos um slot no final do evento. De igual forma, este webinar será gravado e a gravação disponibilizada a todos os participantes, de forma a que possam voltar a ver ou rever ou esclarecer alguma dúvida que eventualmente vos tenha ficado. Era este para já as mensagens e a ideia que gostava de vos deixar, conto com a Ana Rita para dar agora seguimento ao evento. Muito obrigado e voltarei à vossa presença mais para o final. Muito obrigado e até já. Bom webinar. Bom dia, boa tarde e boa noite. No mundo atual, o fator disponibilidade em cada momento e local é um requisito cada vez mais presente. A redução de risco, nomeadamente o risco operacional, é um fator preponderante nos resultados de cada instituição. Os bancos e os seus clientes requerem cada vez mais informação, rapidez no acesso à mesma e rapidez também na realização de transações. As soluções de alta disponibilidade e online backups, combinadas entre si, permitem endereçar e alicerçar estes desafios. Nós, na SEC-PST, acreditamos que esta diferenciação pode provir, por via de respostas de cada banco, as seguintes questões: disponibilidade de informação, mitigação de risco e rapidez no acesso. Nos tempos que correm, a exigência quer dos mercados financeiros, quer dos mercados de uma forma global, é elevada e requisitos como anywhere and anytime fazem parte do nosso dia-a-dia. A globalização trouxe-nos uma dispersão a nível económico e financeiro em que estes requisitos deixaram de ser uma necessidade e passaram a ser praticamente uma obrigatoriedade. Quem nunca ouviu um comentário de alguém que pretendia fazer um pagamento ou uma transferência, mas naquele momento não foi possível, ou porque a transação não estava disponível no seu banco, ou porque o acesso ao próprio banco não estava disponível? Um banco que esteja a operar em Portugal, por exemplo, pode ter clientes por todo o mundo, nomeadamente, por exemplo, Singapura, em que o fuso horário é completamente diferente. Este seu cliente, que está do outro lado do mundo, pode necessitar de realizar uma operação financeira e, no momento em que a vai realizar, o seu banco não a tem disponível, porque em Portugal, e utilizando o exemplo, é de noite e o banco está em processamento de baixo ou em processamento de fecho de dia. O banco decidiu, por questões de mitigação de risco, que a operação não estava disponível do seu lado, do ponto de vista do banco, e mais uma vez, como referi, por via da mitigação de risco, parece a solução ideal. No entanto, do ponto de vista do cliente,
o cliente não conseguiu realizar a transação, pode ter perdido um negócio e, acima de tudo, pode ter criado uma insatisfação perante a instituição financeira. De seguida, vou passar para o Marco Louro, que vai dar seguimento às questões de indisponibilidade e, acima de tudo, falar também das soluções. Obrigada. Obrigado, Ana Rita. Uma vez mais, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, onde quer que nos estejam a ver. Os períodos de indisponibilidade estão muitas vezes associados aos processamentos que os bancos realizam durante a noite para a execução das transações automáticas e programadas, ou seja, os processos BATS ou fecho-dia, como regra geral são chamados. Por forma a serem disponibilizadas as transações nos períodos em que o core está indisponível, os bancos efetuam a preparação de informação e comunicação dos saldos das contas dos seus clientes no momento que antecede essa indisponibilidade. Ao nível dos cartões de débito, estas comunicações são normalmente conhecidas como comunicações de saldos de véspera. Quer isto dizer que estes serão os saldos a considerar em cenários offline e que irão vigorar e ser alimentados pelo processador de cartões até o momento em que haja uma comunicação em tempo real com o banco ou que ocorra uma nova comunicação de saldos de véspera. O que sucede é que esta realidade não ocorre apenas para o cenário dos cartões, mas sim para a grande maioria dos canais não presenciais, como é o caso do Internet Banking ou de mobiles. Com o BATS e os restantes processos a decorrer em simultâneo e partindo todos do mesmo saldo inicial, existe o risco de, no final do BATS e após serem integrados todos os movimentos dos restantes processos, os saldos das contas dos seus clientes não ficarem compatibilizados e estes serem insuficientes. Desta forma, geram na carteira de depósitos as situações de descobertos não autorizados. Neste slide, aquilo que temos um exemplo de um cenário em que o banco está a preparar-se para iniciar o BATS e o que é que faz previamente, com base no saldo que antecede o BATS desse cliente, vai efetuar uma comunicação dos saldos de véspera. Logo, vamos ter dois cenários paralelos, ambos com o mesmo saldo. O que é que acontece no processo BATS? Um conjunto de transações, de processamentos vão ocorrer, esses processamentos ou essas transações irão criar mutações no saldo da conta. A conta poderá ficar com um saldo mais alto, também poderá diminuir o saldo dessa conta. Em paralelo, aquilo que ocorre é que o cliente vai fazer uso dos seus meios de pagamento, nomeadamente um cartão, e em qualquer local irá efetuar o pagamento. Ora, como o saldo com que esse cartão vai estar a atuar é um saldo de véspera, um saldo que, num cenário em que o banco se encontra em offline com o processador de cartões e vice-versa, o processador de cartões vai autorizar o pagamento desde que o valor da transação não exceda esse saldo que foi comunicado. Ora, o que é que nós temos no final de tudo isto? Quando o banco termina o seu processo BATS, os processos que decorreram criaram uma mutação no saldo, neste caso em concreto uma diminuição do saldo do seu cliente e ao ser integrado o processamento dos cartões e das transações que esses cartões realizaram em cenário de offline, o mesmo vai então criar um descoberto não autorizado na conta. Obviamente que esta situação traz sempre os constrangimentos para a banca no dia a dia. A necessidade de resolução destas situações colocou aos bancos um grau de exigência tal que os obriga a um cenário em que estes têm de estar em tempo real e com uma total disponibilidade de 365 dias por ano, sem quaisquer quebras de informação ou até mesmo sem restrições maiores ao nível das suas transações ou operações. A disponibilidade desta informação e a solidez da mesma transformam-se em mais-valias para os bancos, quer na mitigação do risco das suas operações, eliminando ou reduzindo a execução destas transações em offline, quer ao nível do grau de satisfação dos seus clientes, dada a sua total disponibilidade, como referiu a Ana Rita anteriormente. Este dinamismo vai permitir assim, e como nós aqui mencionámos anteriormente, que os bancos aumentem os seus índices de satisfação com os seus clientes, logo mantendo estes no seu portfólio e também permitindo que estas transações se realizem com um muito menor risco, uma vez que a execução destas em tempo real vão evitar que posteriormente surjam os tais descobertos não autorizados por via desta sobreposição das transações em ambientes distintos, porém com saldos iniciais idênticos. Assim sendo,
a solução é compatibilizar estes processos, deixando os mesmos de ser efetuados em cenários paralelos, passando a ser realizados em simultâneo, acedendo todos ao mesmo repositório de dados, quer isto dizer, disputando os saldos entre si. Neste exemplo que aqui temos um caso em que o banco não possui um cenário de alta disponibilidade e, como nós vimos, ao efetuar a sua comunicação dos saldos de véspera, vão decorrer depois, durante o processo de BATS, um conjunto de movimentos. Esses movimentos vão creditando, vão debitando a conta desse cliente e o que acontece é que no final do processamento de BATS, essa conta irá ficar com um saldo negativo, com um saldo com um descoberto não autorizado. Porquê? Porque o cliente, durante o processamento de BATS, em que o banco esteve numa situação de offline com o processador de cartões, este efetuou transações e essas transações, como atuaram sobre esse saldo de véspera, foram provocar um descoberto no final do BATS e ao serem integrados esses movimentos. Já num ambiente em que o banco possui um cenário de alta disponibilidade, o que é que nós temos? Temos, no fundo, a concorrência entre as transações todas no mesmo repositório de dados. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o banco, embora faça essa comunicação de saldos vésperas, já não irá ter o seu cenário de offline ou de interrupção de comunicações com o processador de cartões. Isto quer dizer, então, que o cliente, ao efetuar a sua transação com o cartão, no mesmo momento em que o processo de BATS está a decorrer, ao ser consultado o saldo da conta, se este não tiver saldo suficiente, a transação irá ser recusada, claro. O que pode acontecer também é que, após esta recusa, o próprio cliente volta a tentar uma nova transação de pagamento com esse cartão, tomando como este exemplo, e ao efetuar a sua segunda tentativa, já decorreram mais processamentos no BATS, processamentos esses que foram criar um saldo disponível para a concretização dessa transação. Portanto, levando assim a que a mesma acabe por ser aprovada e o cliente, obviamente, consiga o seu grau de satisfação. Okay. Em termos práticos, num ambiente de alta disponibilidade, os movimentos e as operações acabam por ser realizadas em concorrência direta e sempre atuando sobre um único saldo de conta, pois como vimos aqui nos exemplos anteriores e aqui também neste caso, podemos constatar que todos os movimentos que são executados por outros canais não presenciais, cartões, internet banking, seja o que for, vão ser sempre realizados em tempo real, conjuntamente com os restantes processos do BATS e os movimentos também que o próprio BATS realiza. Para além desta questão do risco que abordámos anteriormente, também a quantidade de informação que é disponibilizada ou que é apresentada começa hoje a fazer cada vez mais parte das exigências dos clientes, até porque os mesmos recorrem cada vez menos a canais presenciais. Desta forma, aquilo que os bancos necessitam são de soluções que lhes permitam disponibilizar esta informação sem quaisquer restrições ou limitações. Se num cenário de offline esta informação é reduzida, até porque os dados que têm que ser disponibilizados, por norma, acabam por ser replicados para outros repositórios offline e, obviamente, a dimensão destes movimentos, de toda esta informação no seu espaço em disco, tem os custos para as instituições, claro. E esta é uma das principais razões pela qual, na maioria das vezes, a informação disponível pelos canais não presenciais não se encontra totalmente disponível, havendo, obviamente, limitações até por vezes em termos de datas. Já num cenário em alta disponibilidade, esta necessidade que os bancos têm que fazer já não se verifica, né? E podem assim disponibilizar toda a informação, até porque os canais vão aceder todos à mesma informação, mesmo que o BATS esteja a decorrer, e assim não há qualquer limitação em termos de disponibilização de informação, quer em termos de datas, quer em termos de movimentos, quer em termos de transações, e obviamente já não vai haver a necessidade de um custo adicional
pela duplicação da informação noutros repositórios. E é desta forma que vos apresentamos a nossa solução de alta disponibilidade da ASEC PST. Eu gostaria agora de passar a palavra ao meu colega Paulo Costa, que vos irá aqui falar sobre a otimização e a performance nos nossos sistemas. Bom dia a todos. Portanto, pegando aqui na informação que o Marco Louro partilhou, portanto, hoje em dia existem cada vez mais bancos que estão, de facto, em ambiente de alta disponibilidade, portanto, tendo assim a possibilidade de disponibilizar mais informação aos clientes, quer em canais remotos, quer mesmo internamente. Portanto, a dificuldade agora passa a ser encontrarmos aqui um equilíbrio entre a dimensão que vamos ter ao nível da base de dados, isto é, o nosso online, e aquilo que vamos querer passar para o offline. Portanto, tendo sempre em consideração que este offline atualmente pode vir a ser sempre consultado, ou seja, os clientes podem querer aceder a esta informação que também está em offline. De maneira que tentamos encontrar aqui uma solução que encontre um equilíbrio entre aquilo que está em online, aquilo que está em offline, a possibilidade do que está em offline vir a ser consultado e esta consulta ser feita de uma forma simples, com baixos custos de manutenção, quer custos de arquivo, quer custos de otimização do processo de passagem dos movimentos para offline. Portanto, é esta solução que nós temos aqui para vos explicar, junta aqui o online e os backups. Portanto, nesta informação, ou neste slide que vocês estão atualmente a ver, o que nós fizemos, e tomando aqui por consideração o fecheiro de movimentos de depósitos à ordem, portanto, que é um dos fecheiros mais usados ou com mais acessos, quer pelos processos internos do banco, quer nos canais remotos, uma vez que é uma das transações a seguir ao saldo de conta mais consultada nos canais remotos. Portanto, passamos a ter, em vez de um único fecheiro de movimentos, passamos a ter 2 fecheiros de movimentos que estão aí representados do lado direito da vossa imagem. Portanto, o que acontece aqui é que nós podemos definir, ao nível da parametrização desta solução, qual é a quantidade de registros que vamos ter no fecheiro que aí está designado como de produção, que serão os dados que estarão em online, e a quantidade de registros que vamos ter no fecheiro de backup. Portanto, significa isto que o banco pode definir, por exemplo, que vai ter, como neste exemplo, 1 ano de movimentos no fecheiro online e depois irá ter a restante informação depois no fecheiro de offline, tendo sempre presente que é de extrema importância que esta informação que está em online permita ser posteriormente consultada sempre em caso de necessidade pelo cliente ou por processos internos do próprio banco. Portanto, o que o Core vai fazer é efetuar a passagem dos movimentos do fecheiro chamado de produção ou de online para o fecheiro de backup. Como é que esta passagem é feita? Portanto, existe uma área de parametrização onde será possível definir portanto, o número de meses em que os registros vão ficar no fecheiro de online e o número de meses dos registros que vão ficar em offline. Ou seja, se nós definirmos que vamos ter 12 meses no fecheiro de online, o que Core irá fazer é, sempre que existam registros no fecheiro com mais de 12 meses, irá fazer a passagem desses registros para o fecheiro de backup. Portanto, esta passagem pode ser feita de uma forma automatizada, onde na área de parametrização podemos definir que queremos que esta execução deste procedimento seja efetuado com uma base diária, uma base mensal ou uma base semestral, portanto, qualquer periodicidade existente na aplicação, e o que vai acontecer é, nessa data, ele vai executar um processo de fazer a passagem dos movimentos do online para o offline. Para além da data, dos número de meses, da quantidade de informação que temos, podemos ainda definir horas específicas e dias específicos para que esta informação seja executada, ou quando é que ela será executada. Então, nós podemos definir períodos durante o dia para que esta ação seja executada, evitando assim períodos de maior acesso ao core. Portanto, podemos definir, por exemplo, que o processo irá correr semanalmente, portanto, aos domingos, por exemplo, durante 12 horas, entre o período da meia-noite, por exemplo, até ao meio-dia do dia seguinte. Portanto, podemos definir aqui um conjunto de regras para que estes movimentos sejam, de facto, enviados do fecheiro de online ou de produção para o fecheiro de backup. Claro que toda esta alteração ao nível desta transação e o facto de agora, quando a transação é invocada, não consultar apenas um fecheiro, mas 2 fecheiros,
fez com que nós tivéssemos que fazer aqui algumas alterações ao nível da transação. Portanto, quando a transação é invocada, seja ela pela banca, seja ela pelos canais remotos, o que o Core passa a fazer é verificar qual é a data de início e a data fim que vem no pedido da transação e, consoante estas datas, vamos consultar o fecheiro de produção, no caso das datas serem inferiores a 1 ano, ou vamos consultar o fecheiro de backup, caso as datas sejam todas superiores a 1 ano, ou vamos consultar as duas datas, caso as datas que venham na transação sejam compreendidas entre o primeiro e o segundo ano. Portanto, desta forma, nós conseguimos, de uma forma simples e transparente para o utilizador, disponibilizar informação que está em online e informação que está no fecheiro de backup, e para o cliente não tem, e para o utilizador ou o cliente, no caso de ser canais remotos, não tem aqui qualquer impacto. Portanto, quer o utilizador do banco, quer o cliente nos canais remotos, continuam a executar a mesma transação. Portanto, aqui do lado depois do core é que irá ser feita a divisão e iremos buscar a informação, quer a um fecheiro, quer a outro fecheiro, consoante as datas que nos estão a chegar em cada pedido. Portanto, penso que desta forma conseguimos ter, ou conseguimos otimizar aqui o tamanho da base de dados. Podemos ter uma base de dados significativamente mais reduzida, melhorando assim a performance que nós temos no acesso a este fecheiro. Portanto, garantindo assim, na mesma, que a informação que está em backup continua a ser consultada e qualquer pessoa, seja ele utilizador do banco, seja ele um cliente, pode vir a consultar a informação que já está guardada num fecheiro de backup. Portanto, pensamos que, em termos desta solução, as grandes vantagens são permitir termos uma base de dados com uma dimensão otimizada, melhorando assim a performance desta própria base de dados, e mesmo assim, com muita informação já guardada em backup, podemos aceder pontualmente a essa informação de uma forma bastante simples e bastante transparente, e temos um processo de passagem de movimentos para o offline que pode ser todo efetuado de uma forma automática, sem qualquer intervenção manual, ou, se o banco assim não entender, também o poderá fazer de uma forma manual, acedendo ao percurso e podendo a qualquer momento executar este processo. E, por último, pensamos que esta solução tem um baixo custo, quer de manutenção, quer da própria gestão do offline, uma vez que ela é feita toda ela de uma forma bastante simples. Portanto, eram estes os pontos que eu tinha para vos apresentar. Portanto, caso sintam a necessidade, podemos depois agendar aqui uma sessão mais específica só sobre este ponto do online backups e demonstrarmos aqui as valências desta solução, que pensamos que irá de encontro às vossas necessidades ou às necessidades dos nossos clientes. Portanto, vou agora terminar aqui a minha parte e vou passar aqui a palavra ao Pedro, novamente, para entrarmos aqui na parte das questões. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Paulo. Obrigado, Ana. Obrigado, Marco. Foi esclarecedor. Obrigado pelas vossas apresentações. Pronto, como o Paulo referia, vamos agora passar aqui a uma parte de perguntas e respostas. Temos aqui um conjunto delas que gostaríamos então de vos responder, e a primeira vai exatamente direcionada ao Marco, e a questão é a seguinte: tendo instalado a solução de alta disponibilidade, já não é necessário parar o real-time dos cartões? Bom dia, boa tarde, boa noite novamente. Sim, é correto. Com a solução de alta disponibilidade, deixa de haver a necessidade, no fundo, dos bancos pararem o real-time. Uma vez, e como referimos aqui durante a apresentação, o real-time, ou melhor, o offline deixa de fazer sentido, no sentido em que as transações passam a ser concorrencial com o processo batch e todos eles acedendo ao mesmo repositório dos dados. Portanto,
o cenário que os bancos, ou que um banco que não tenha uma solução de alta disponibilidade hoje em dia tem de fazer, portanto, a preparação ou a comunicação dos saldos de véspera e depois, para que consiga efetuar o processo de batch de uma forma isolada, efetuar a paragem do real-time durante esse processamento de batch, deixa de fazer sentido. Eu não digo que deixem de fazer a comunicação dos saldos de véspera, até porque esta ocorre não só em momentos que antecedam o batch, mas sim várias vezes ao longo do dia. O banco tem que estar sempre preparado para uma eventual quebra de comunicações ou uma eventual situação de offline entre o banco e o processador de cartões e, obviamente, terá que estar salvaguardado com a informação sempre ou mais atualizada possível para evitar que o banco possa estar a autorizar o pagamento de transações ou concretização de transações sobre um saldo que já não corresponde à realidade. Mas, voltando à questão do real-time, sim, deixa de haver essa necessidade, até porque as transações depois passarão a aceder diretamente à base de dados, quer o processo de batch esteja a decorrer ou não. Obrigado, Marco. Tenho aqui mais uma questão para ti. Com a solução de alta disponibilidade, os balcões continuam a fazer o fecho? Bom, o fecho dos balcões, digamos que os balcões que hoje em dia são o típico balcão de atendimento ao público, com o seu horário normal, geralmente entre as 8 e as 15, 8h30, 15h30, qualquer que seja o horário, dependendo da geografia onde este se encontra. O balcão, sim, deverá continuar a fazer o seu fecho de balcão tradicional, até para garantir que as suas próprias validações, o seu próprio controle que é feito no final do dia, antes do fecho do balcão, estará todo em conformidade. É claro que aqui com a alta disponibilidade, os balcões passam a ter, a solução passa a ter duas filosofias distintas para os balcões. Aquilo que é o balcão público, que são este tipo de balcões que eu referi anteriormente, e os balcões around the clock. Portanto, um balcão around the clock é um balcão que não deverá ter ali limitações de horário, portanto, poderá ser com horário flexível, portanto, poderá operar num horário entre as 0 horas e as 18 horas do dia seguinte, ou seja, num horário em que o banco defina que este tem que estar sempre a funcionar. Nesses casos de um balcão around the clock, aquilo que a alta disponibilidade permite e necessita é que a instituição depois efetue o cut-off contabilístico. Ou seja, que diga que a partir daquele momento em diante, todas as transações que vão ser realizadas já não irão afetar contabilisticamente o reporte desse dia, os movimentos desse dia, mas sim o dia útil seguinte, ou o dia seguinte com que irão operar. Portanto, aqui temos estes dois cenários. Portanto, se o balcão estiver classificado como um balcão público, será o procedimento normal do fecho de balcão, com os mesmos controlos que existem hoje em dia, dos utilizadores após o fecho de balcão não poderem aceder à aplicação, salvo com permissões especiais, e temos os balcões around the clock, em que nesses é efetuado o cut-off contabilístico. Portanto, teremos estes dois cenários. Obrigado, Marco. Tenho agora aqui uma questão para o Paulo. Com o online backup, os movimentos são colocados em backup, como se acede aos mesmos? Bom dia outra vez, ou novamente. Bem, o acesso aos movimentos é feito da mesma forma que é feito atualmente, ou seja, em termos do core, portanto, o utilizador irá aceder ao percurso da banca ou ao portal PFS.
e executar a transação da mesma forma que executa atualmente. Depois o próprio core é que, consoante as datas que são colocadas, no caso de serem colocadas datas no pedido, é que irá consultar o primeiro fecheiro ou o segundo fecheiro, consoante, ou os dois em simultâneo, no caso de haver essa necessidade. Portanto, não existe aqui qualquer alteração, quer ao nível do core, quer mesmo nos canais remotos, onde o cliente o que vai fazer é vai invocar a mesma transação que invocava, de consulta de movimentos, e essa transação, ao chegar à banca, portanto, tem o comportamento já um bocadinho diferente e vai consultar os registros aos fecheiros, consoante as datas que vierem nesse mesmo pedido. Portanto, aqui não existe qualquer alteração ao nível dos processos já existentes. Obrigado, Paulo. Mais aqui uma questão para ti. Qualquer fecheiro pode estar em backup ou online backups. Os fecheiros podem estar guardados em storage externas ou em outras aspas do iSeries. Portanto, em relação aos fecheiros, portanto, e nesta primeira fase nós temos 6, 7 fecheiros que estão incluídos neste processo. Portanto, temos o fecheiro de movimentos de depósitos à ordem, portanto, o fecheiro de movimentos de contas contabilísticas, o fecheiro de movimentos de cativos, o histórico de operações de banca remota, o histórico de operação de cartões, o histórico de contas de EOS e o histórico de contas contabilísticas. No entanto, isto foi a nossa primeira abordagem, portanto, os fecheiros que nós iniciámos este processo com estes fecheiros porque fizemos aqui uma análise aos nossos clientes, à dimensão dos respectivos fecheiros, e concluímos com a base nos nossos clientes que estes seriam os fecheiros na sua generalidade. Não quer dizer que em todos os bancos sejam estes os fecheiros que são maiores, mas tendo em consideração o nosso portfólio de clientes, estes foram considerados aqueles que são os fecheiros de maiores dimensões, e foi com estes que nós iniciámos o processo. Portanto, não quero com isto dizer que não seja possível fazermos este processo para outros fecheiros, havendo a necessidade da parte dos nossos clientes. Portanto, isto é um trabalho novo, portanto, e começamos por estes. Em relação à segunda parte da pergunta, que estava relacionado entre o fecheiro backup ter que estar numa storage ou numa ASP, numa storage não pode estar, numa ASP diferente sim pode estar. Obrigado, Paulo. Tenho aqui mais um conjunto de questões que vou tentar aqui resumir duas delas e que têm a ver, sobretudo, com a reorganização. Portanto, sobre o online backups, em que momento é feita a reorganização dos fecheiros e em complemento, durante o processo de reorganização, como será em termos de disponibilidade desses fecheiros? Serão as duas questões. Portanto, o que nós estamos a fazer, ou pretendemos fazer, portanto, vai haver um momento em que nós vamos ter que passar um grande volume de informação, portanto, do fecheiro que está em produção para o fecheiro que está em backup. E esta passagem pode ser feita com o banco continuar a trabalhar, ou seja, nós, com uma determinada periodicidade, vamos passando informação de um fecheiro para o outro até que o banco esteja com os registros em produção que estão parametrizados na 24 meses, 12 meses, a informação que estiver em produção. Quando este processo terminar, sim, vamos ter que fazer uma reorganização dos fecheiros. Portanto, e a reorganização dos fecheiros vai obrigar, de facto, à indisponibilidade do mesmo. Ou seja, neste momento, para fazermos a reorganização do fecheiro, teremos, de facto, que fazer, não pode haver acessos a esse mesmo fecheiro, mas será o único momento durante este processo em que, de facto, vamos ter total... Portanto, este fecheiro não pode estar a ser usado por mais ninguém. Portanto, vamos ter aqui que ter este momento, vai ter que ser trabalhado em conjunto connosco, para sabermos qual é que será o momento onde nós vamos fazer isto. Tendencialmente terá que ser feito num momento em que haja menos ao fim de semana, durante a noite, numa altura em que haja menos acesso ao banco, uma vez que o fecheiro não pode ter acesso. E tendo em consideração que os fecheiros que eu falei são todos fecheiros com muitos acessos, portanto é provável que este cenário tenha mesmo que ser assim. Portanto, não conseguimos fazer a reorganização sem que o fecheiro esteja totalmente alocado ao processo de reorganização. Sim. Não sei se respondi, mas penso que sim.
Eu penso que sim, depois poderemos detalhar um bocadinho melhor a melhor forma de o fazer. Tinha aqui mais uma pergunta para ti, Paulo, sobre a permanência dos registros. Podem ser definidos meses em vez de anos? Podem. Sim, estava a responder antes de ter chegado o som, peço desculpa. Sim, podemos definir, portanto, eu falei sempre em meses, ou em anos, mas podemos definir, portanto, eu penso que a parametrização é feita em meses, portanto, mas podemos definir 24 meses, em vez dos ditos 2 anos, ou qualquer duração de tempo que seja necessário. Obrigado, Paulo. Estás de facto muito rápido nas respostas. Vamos deixar agora descansar um bocadinho e pedir aqui ao Marco se nos esclarece relativamente ao cut-off contabilístico de um balcão que esteja em around the clock. É automático ou é efetuado manualmente? Relativamente ao cut-off contabilístico de um balcão around the clock, se é automático ou efetuado manualmente, aqui é sempre por uma questão de controle e para garantir que esta informação, que o cut-off não acontece de forma automática e programada, sim, deverá ser feito manualmente. Obrigado, Marco. Aproveitava aqui mais uma questão que tem a ver o diferimento das operações na banca, como é que é feito? Portanto, mais algum detalhe sobre o diferimento de operações na banca num cenário de alta disponibilidade? O diferimento de operações na banca num cenário de alta disponibilidade traduz no mesmo efeito de hoje em dia. O que quer isto dizer? Quando eu efetuo um diferimento, se eu tenho um limite para esse diferimento ter que ser tratado, é óbvio que quando o BATS vai decorrer, eu não vou poder avançar no BATS sem que esse diferimento seja aprovado, seja recusado, seja removido. Portanto, é óbvio que se o diferimento tiver uma data sempre posterior, portanto, não irá ter qualquer impacto a nível do BATS, mas o procedimento do diferimento, em termos de alta disponibilidade, com alta disponibilidade ou sem alta disponibilidade, tem os mesmos procedimentos a nível do controle do próprio diferimento. Ok, obrigado, Marco. Mais uma questão. Com a consulta direta à base de dados na app na aplicação de alta disponibilidade, isto não acaba, não afeta a performance da solução? Eu penso que não. Ou seja, em alta disponibilidade o que acontece é que todas as transações vão diretamente ao core. Portanto, deixa de existir aqueles cenários que existiam há coisa de 2 anos atrás, em que nós, por exemplo, no caso da banca remota, portanto, migrávamos um conjunto de fecheiros e programas para uma biblioteca separada e depois as transações, durante o período de batch, iam ler esse fecheiro ao invés de irem ao core. Portanto, com a alta disponibilidade, o que acontece é que todas as transações vão ler diretamente ao core, garantindo assim ou seja, não acontece aquilo que o Marco explicou no final do BATS, nós temos movimentos que não entraram, que entram depois e originam contas a descoberto. O que acontece com alta disponibilidade é que todas as transações estão a vir diretamente ao core. Em termos de processo de BATS, não existe por si um aumento do tempo no próprio processo de BATS, ou seja, o processo de BATS continua a consumir
ao mesmo tempo consumia sem alta disponibilidade. Portanto, não existe aqui uma relação direta, pelo menos que eu tenha conhecimento, entre a alta disponibilidade e o aumento do tempo do fecho derivado de um cliente ter alta disponibilidade versus um cliente que não tem alta disponibilidade. Portanto, não tenho essa visibilidade. Obrigado, Paulo. Eu penso que havia aqui apenas uma questão colocada, novamente relativamente ao tema da storage externa e ASP. Portanto, ela foi já respondida pelo Paulo. Storage externa, não. ASP, sim. E eu, de momento, não tenho mais nenhuma questão aqui publicada. Penso que passamos pelas várias questões que tinham estado em aberto e, portanto, agradecer as questões colocadas. Pronto, deixar apenas aqui uma nota final. Nós estamos a partilhar os contactos dos vários intervenientes neste webinar. Portanto, alguma questão que eventualmente possam vir a recordar-se no final, que resulte da revisão que fizerem da informação partilhada, estão à vontade para entrar em contacto com qualquer um de nós, para mim ou para os meus colegas, ou também utilizar os canais que já têm abertos com a SEC-PST, através dos vários acessos que têm. E, portanto, deixar nada mais havendo, deixar um muito obrigado pela vossa presença, agradecer o vosso tempo, fazer votos de que efetivamente esta sessão seja proveitosa. É a nossa intenção ir repetindo estes webinars um pouco mais reduzidos sobre temas específicos ao longo agora do tempo. E, portanto, agradecer o vosso tempo, agradecer a vossa presença, agradecer aos meus colegas também as apresentações efetuadas e resta-me desejar um bom dia, uma boa tarde ou boa noite para os vários locais onde se encontrem e deixar também um até breve. Obrigadíssimo a todos e um resto de bom dia.